de física aqui no programa e hoje a gente fala dos esportes praticados na areia que estão muito em alta, né? Segundo uma pesquisa feita pela Total Pass, empresa que proporciona serviços de acesso a academias e estúdios por todo o país, o número de usuários ativos em esportes de areia aumentou mais de 379% só entre 2023 e 2024. O futevôlei lidera o ranking de adesão com um crescimento de 168%, seguido do vôlei de praia com 126% e depois do queridinho de muita gente, o beach tênis, que ficou com 99% de crescimento. E eu já estou aqui com ele, o professor Garlipe, que também é coordenador do curso de Educação Física aqui da UBRA. Professor, os esportes de areia estão muito em alta, o beach tênis principalmente, né? Isso é uma onda ou veio para ficar? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui mais uma vez. Bruna, olha que interessante. Parece que as coisas são muito recentes, né? Mas quando a gente começa a falar, por exemplo, no beach tênis, ele foi criado em 1987 em Ravenna, na Itália. E aí já em 96, a Federação Internacional de Tênis criou as regras para esse esporte. Então, muitas vezes a gente imagina que as coisas são muito recentes, né? Mas elas começaram a tomar uma vultuosidade maior agora nesse período, e aí a gente começa a ver assim, um grande crescimento, como foi apresentado aqui, desses esportes de areia. Então, eles têm uma maior vultuosidade agora, mas eles já existem há bastante tempo. Que bacana. Pois é, eu acho que é aquela coisa também, né, professor Garlipe, aí tem muito desse senso de comunidade no esporte. Corrida, a gente já falou aqui outras vezes no programa, que tá cada vez um corre, convida um amigo, que convida outro amigo, e eu acho que foi muito assim com o beach tênis também, né? Mas eu quero te perguntar, professor, falando especificamente de preparo, porque a areia, ela é muito cansativa, né? Se a gente vai ali jogar um frescobol na areia no verão, a gente já fica com as pernas cansadas. É um esporte que exige mais? Vamos pensar o seguinte, Bruna. Esse crescimento ele existiu muito com essa ideia de que o impacto ele é ruim. Na verdade, ele não é. O impacto é fundamental para o corpo humano porque ele produz o aumento de massa óssea. Mas claro que o impacto aumentado, ele começa a gerar lesões e assim por diante. Então começou então essa ideia de vamos migrar para alguma coisa que geraria menos impacto. Quando a gente chega na areia, a areia gera um atrito muito grande. Então nós precisamos ter um esforço aumentado para fazer essas movimentações ali. Qual a vantagem da areia? Que se o cara cair, se o cara der um salto, se o cara cair com o pé um pouquinho mal colocado, ela não vai gerar um risco aumentado. Mas sim, a gente não pode pensar que é simplesmente eu vou ali, vou jogar e vou chegar em casa super bem. Existe-se uma necessidade de um preparo bastante grande, existe uma exigência cardiovascular bem importante e mesmo sendo um esporte que tem menos atritos, por causa desse desgaste aumentado da massa muscular, vão aumentar algumas dores, né? Podem aparecer algumas lesões, isso sem dúvida nenhuma. Então, para isso, é fundamental que a pessoa se prepare para que possa fazer esses esportes também. E se prepara como? Reforço muscular e academia, né? Eu já sei que é isso. Bruna, eu sou um apaixonado pela musculação e não por causa da musculação em si. As coisas elas iniciam e acabam morrendo e a musculação ela continua sendo mantida. Ou seja, a musculação ela é base. Esse treinamento de força, de base, ele é fundamental para estruturar toda essa estrutura muscular para que a gente possa fazer esses exercícios. Então, assim, é possível a gente iniciar e ir aumentando essas nossas capacidades já direto na areia? Claro que pode. Porém, se nós pensarmos em ter estrutura para poder suportar um pouco mais, sem dúvida nenhuma eu indicaria um reforço muscular importante e então a gente vai ganhando mais força e menos risco de lesão quando está na areia. Falando em lesão, Garlipe, o beach tênis que a gente comentou no início ali também da nossa entrevista, é um esporte que muita gente gosta, porém eu já vi até pessoas conhecidas que fazem esse esporte, elas lesionam muitas vezes, eu acho que é frequente, porque já não é a primeira que eu ouço falar, lesão de punho e de cotovelo. Que todo mundo adora, diz que vicia, que tu vai uma vez, quer ir todos os dias, mas tem muito relato de lesão. Por que tanto no beach tênis?
que acontece? A movimentação do punho, quando nós não temos estrutura muscular suficiente para suportar essas articulações no local adequado, ou que permita que eu faça um movimento diferente, isto vai gerando um certo estresse, tanto na musculatura como nos tendões. E isso, se a gente for mantido e for levado para frente, começam a gerar lesões crônicas que passam a ser mantidas, e entender também que às vezes a gente se preocupa tanto com a musculatura, mas também existe um sistema nervoso que leva a informação nervosa até essa musculatura para que ela possa executar o movimento, que ela também, dependendo do que a gente fizer em termos de uma movimentação não adequada, ela pode ser também lesionada e ela começa a mandar informações diferentes do que deveria ser gerado, e aí acaba também gerando um pouco mais de sobrecarga, levando ao lado da lesão, né? Por isso também o reforço em paralelo, né, Sem Garlipe? dúvida nenhuma. E assim, né, Bruna, quando a gente pensa em beach tênis, o ombro também ele é sobrecarregado. O ombro é a articulação que tem a maior amplitude de movimento, a maior liberdade de movimento. Este ombro, ele tem uma sequência de músculos que mantém essa articulação no lugar. Se nós não tivermos um reforço adequado para que isso ocorra, o que acontece? Muitas vezes a dor inicia aqui, começa a ser irradiada para outros locais, porque a gente não tem essa estrutura bem organizada. Então, eu, sem dúvida nenhuma, a ideia é faça um reforço muscular para então iniciar nesses exercícios. E se for para esses exercícios, façam coisas concomitantes, em que eu tenha um reforço bacana para que eu possa ter essa liberdade, porque são esportes, Bruna, que fazem um desgaste energético bem importante. Para quem quer emagrecer é bom. Nossa, ele é maravilhoso, mas ele também faz uma exigência cardiorrespiratória bem importante. Então, tudo isso é fundamental que a gente tenha um preparo para poder fazer todos esses exercícios. Com certeza. E falando ainda do beach, Garlipe, como é que uma pessoa escolhe, não só o beach tênis, né? A gente falou aqui do futevôlei, vôlei de praia, enfim, esses espaços, eles estão crescendo muito, né? Em Porto Alegre, os bairros têm aqueles espaços e é muito legal isso, mas como é que uma pessoa sabe se aquele lugar é um lugar bacana? Tem a questão da higiene, eu lembro também, eu sei que algumas quadras foram fechadas em função ali da proliferação de algumas bactérias, fungos e tudo mais. Queria te perguntar isso, tu como educador físico também conhece, como é que uma pessoa sabe se aquele lugar é um lugar bacana para praticar, não só em relação à metodologia, mas ao espaço também, ao que oferece? Acho que tu trouxeste coisas importantes aqui, Bruno. A primeira coisa, a gente tem que entender essa metodologia, porque às vezes a gente pode, devido a uma metodologia inadequada, vinda do próprio profissional em relação a quem vai fazer, que exige demais desse indivíduo, o que pode levar a um risco lá, né, aumentado de ter algum tipo de lesão. E mais do que isso, a areia é um local de uma proliferação muito grande de micróbios, micro-organismos. Então, se tem, por exemplo, não pode ser um local desses onde tem cachorros, pets soltos por ali, porque é inevitável que o pet vai urinar, vai defecar nessas regiões. Outra coisa importante da gente analisar é onde estão os banheiros e onde estão as ligações de esgoto para que isso não ocorra também. Além disso, se vai ser um local fechado, vai pegar menos sol. Pegando menos sol, nós temos que ter um cuidado aumentado com a questão da umidade local. Isso tudo precisa ser analisado para que a gente não corra o risco de daqui a pouco ter uma proliferação de algum tipo de micro-organismo ali, bicho de pé, coisas do tipo, que pode fazer com que a pessoa acabe pegando aí uma doença, e aí é pé, né? Vai ficar fechado depois, né? Tu vai ter que trabalhar. Isso tudo gera um desgaste e um problema muito grande para tudo aquilo que tu vai fazer fora dali depois, né? Com certeza. Você falou em pé, eu lembrei de te perguntar, Garlipe, qual é o calçado adequado também? Porque daí a gente está falando de areia, né? Tem algum calçado ou pode ser qualquer tênis para treinar nesses lugares? Ou geralmente é com o pé no chão? Como é que funciona isso? O legal do pé no chão é que tu gera uma propriocepção importante. O que é propriocepção? É mandar informação nervosa do pé em direção ao joelho e do joelho em direção ao quadril e assim por diante. Então, o pé no chão ele é muito legal nesse sentido. Agora, assim, lembra que a areia ela também gera atrito e ela pode gerar lesões
de lixar literalmente o pé. Então, alguns calçados que são de neoprene, por exemplo, são muito legais de serem utilizados para fazer esse tipo de exercício. O tênis também, dependendo do tênis, é um tênis que a gente tem que pensar que vai entrar areia, que muitas vezes, né, areia no pé, dentro do tênis, vai ficar lixando o pé, mas tanto meias como utilizar, por exemplo, calçados de neoprene, como a próprio pé descalço, e aquelas pessoas que não se sentem bem dessa forma, utilizando o tênis, se sentindo bem, tranquilo, não tem problema nenhum. Mas lembrando, gente, o tênis, quando o nosso pé está muito tempo dentro de um tênis, ele vai criar também micro-organismos. Então, é muito importante que a gente acabe variando os tênis. O tênis precisa ir para o sol. Então, se por acaso a gente joga lá mais de 2, 3 vezes por semana, que possa ter mais de um calçado e que a gente possa fazer essa alteração aí de vai um pouquinho para o sol, usa o outro calçado e segue nesse sentido. Bacana essa dica do sol, eu gostei, eu não sabia disso. Garlipe, é contraindicado para alguém se tu fosse dizer assim, ó, tais pessoas com esse tipo de dor, com esse tipo de problema na articulação, não devem fazer em hipótese nenhuma? Quando as pessoas já apresentam algum tipo de lesão nas articulações e essas lesões elas são crônicas, ela pode apresentar um pouco mais de dor devido a isso. Pessoas que têm a pele também, que é mais predisposta a ter algum tipo de lesão, também pode ser. Não que a pessoa não possa fazer, mas tem que haver uma preparação diferente. Lembrar que em ambientes abertos nós vamos estar expostos ao sol. Então é fundamental que a gente utilize lá o protetor solar, o chapéu, o óculos, para que acabe não gerando outras lesões nesse sentido. Pessoas que têm alguma lesão nas costas, por exemplo, dependendo do movimento que vai fazer, por exemplo, a pessoa vai fazer um futevôlei. O futevôlei exige muito de coordenação, exige muito de, muitas vezes, saltos, muitas vezes a pessoa cai no chão, e aí tu vai acabar desenvolvendo, vai acabar sentindo essas dores, dependendo do que tu já apresenta. Por isso, Bruna, volta lá atrás, começa com o reforço muscular, estrutura a tua articulação, estrutura a tua musculatura, para então fazer com mais tranquilidade todos esses esportes. Aí já diminui bastante alguns riscos, né? Perfeito. Valeu, Garlipe. Obrigada aí pelas dicas de mais uma quarta-feira e a gente está te esperando na semana que vem. Eu que agradeço, gente. Façam exercício físico, vocês não vão se arrepender. Valeu, Garlipe. Pessoal, um intervalinho bem rápido e a gente volta já já. Agora, 4 horas e 16 minutos, a gente já volta.